Nosso bate-papo agora vai ser com o goiano Pedro Vaz. Pedro é violeiro e está em Uberaba para participar do segundo encontro nacional Dandô. Pedro, quando que você começou sua carreira? Eu comecei a tocar cedo, assim, na infância, e já na adolescência eu tive algumas bandas e comecei a tocar por volta dos 15 anos, isso foi lá pra 2002, por aí. E na época eu não tocava viola ainda, meu foco musical era um pouco diferente. Com o tempo fui me aproximando da viola e começando a explorar o instrumento como solista e começando a me explorar como artista, como frontman e tal, e que é uma coisa mais recente. Eu sempre fiz parte de grupos, né, de bandas, mas digamos que de um ano pra cá, 2 anos pra cá, que eu comecei a me apresentar sozinho, me apresentar como Pedro Vaz, né. Você teve alguma influência musical na família? Eu tive, mas não diretamente. Meus pais não são músicos, mas eu tive alguns primos assim que eram músicos, um tio e tal, que me aproximaram, me propiciaram um contato com a música que me despertou uma vontade, mas não diretamente. E como é que você aprendeu a tocar esses instrumentos? Foi sozinho? Você fez cursos? Eu comecei tocando violão, fazia aula particular, mas fiz um tempo de aula, aprendi coisa bem simples, assim, elementar. Depois eu tive contato com um grande percussionista, que eu tive uma relação meio de mestre, assim, discípulo com ele, toquei bastante tempo percussão. Depois, já no final da adolescência, assim, comecei a estudar e tal. Foi quando eu conheci a viola, estudei com dois professores importantes, que foram o Roberto Correia e o Marcos Mesquita. Isso já em Brasília, quando eu mudei para Brasília. Fiz o UNB, licenciatura em música. E hoje sou formado, dou aula de viola. Essa é um pouco minha trajetória. E quando que você começou a participar do Dandô? Eu comecei a participar do Dandô no ano passado. Não há tempo de estar no primeiro encontro nacional. Foi, acho que março, maio, acho que maio. E aí já em junho eu comecei a receber os artistas nas duas cidades onde eu coordeno, que é Brasília e Goiânia. Então, assim, mais efetivamente a partir de junho do ano passado. Então você coordena Brasília e Goiânia. Isso. E o que você vê de semelhante entre fazer o Dandô nessa cidade e quais são as diferenças? Bom, essa pergunta é difícil. Em Brasília existe uma cena da viola um pouco mais estabelecida, porque tem violeiros renomados, tem duas instituições de ensino que dão aula de viola há bastante tempo. Então tem um meio da viola, que é o meio que eu circulo, que tem uma característica própria, assim, que Goiânia não tem tanto, apesar do que eu acho que não é o que a maioria imagina, né? Mas tem essa diferença, assim. Mas é pouca, mas são semelhantes, assim, as atuações em Goiânia e em Brasília. O número de público é mais ou menos parecido. E ser coordenador nesses lugares também te dá a oportunidade de ser anfitrião? Sim, eu normalmente sou anfitrião, mas eu tento também trazer outros artistas locais para fazer esse papel, mas eventualmente eu também faço esse papel de anfitrião. E mesmo não sendo anfitrião no espetáculo, digamos assim, eu acabo fazendo alguma intervenção e participando de alguma maneira, não só produzindo o evento, mas acabo tocando uma outra música com quem vem de fora. Quase sempre, independente de eu ser a figura do anfitrião no show, né, eu também acabo participando. E você está viajando muito pelo Dandô? Eu fiz no ano passado eu fiz o circuito do qual eu faço parte, que é Brasília, Goiânia e Pirenópolis, que são cidades do circuito que ainda está em formação, que é o primeiro ano e tal. Eu não fiz nenhuma circulação ainda em outras localidades fora da minha região, né?
possivelmente nesse ano eu venha a fazer, né? E nesse tempo que você tem participado do Dandô, você já deve ter percebido algumas mudanças que se pode fazer. Sim. O que você acha que pode mudar para melhorar? O que está faltando? Eu acho que falta apoio da imprensa, eu acho que falta uma estrutura logística, talvez financeira, para fazer a coisa viabilizar com mais tranquilidade, para o artista chegar de uma cidade para outra. A gente trabalha com bilheteria, na maioria dos casos, nas 2 cidades que eu atuo, nas cidades do circuito do qual eu faço parte. A gente não tem nenhum grande apoio assim, da prefeitura ou de uma instituição mais forte, assim, é sempre... Nem em relação a ceder lugar para vocês fazerem o espetáculo? Nem em relação a ceder o lugar. Assim, Pirenópolis é um espaço cedido pela prefeitura. Pirenópolis é cedido. Mas Goiânia e Brasília não têm o apoio do governo, assim, do estado. Por enquanto, mas é uma coisa que a gente também vai indo atrás, vai construindo esse apoio, né? Como é que você define o público do Dandô? É um público que normalmente já conhece as pessoas, os convidados? Não. Pelo que eu tenho visto, é um público que conhece alguns dos convidados, alguns dos dandeiros, e conhece principalmente a mim, ou conhece o Dércio Marques, e através do nome do Dércio Marques se aproxima do Dandô. É um público que ainda não é grande, que vem se consolidando, mas é um público fiel, assim, normalmente as pessoas todo mês estão ali, uma parcela do público do Dandô sempre se repete, assim. Pedro, me conta um pouco sobre as suas características musicais. Como é que é o seu trabalho? O meu trabalho é bem calcado no instrumento, na viola caipira, na viola brasileira. Eu ainda não me atrevi a ser cantador, acho que talvez no futuro, quem sabe, acho que é importante, é bacana. Mas o meu trabalho hoje ele é focado na viola caipira e nas minhas composições instrumentais para o instrumento e alguns arranjos de canções de outros artistas que me influenciam. Ultimamente eu tenho tocado com um grande amigo que é baixista, a gente tem um duo, e é esse trabalho que eu tenho apresentado no Dandô, por enquanto. Espero que em breve eu consiga viabilizar a gravação de um disco, do meu disco, com as minhas composições para viola. E basicamente é isso, assim. Eu tenho influência, eu digo assim, que na minha casa, os meus pais, eles não ouviam música caipira, né? Então, apesar de violeiro, eu digo que eu fiz o caminho inverso da maioria dos violeiros jovens que eu conheço. Normalmente, eles aprenderam com os pais, com o avô, vêm de uma tradição mais rural, mais caipira, e a partir disso buscam outros elementos, outras influências e acabam fazendo trabalhos diversos. Eu digo que eu vim do oposto, assim, eu vou de encontro à música caipira, vou de encontro às tradições do instrumento, né? Mas não me limitando a isso, assim, acho que é um aprendizado, na verdade, e um respeito, uma coisa que eu tenho, que eu acho que é importante, é essa busca, assim, para mim trazer para o meu trabalho, que é um trabalho que não é baseado tanto no cancioneiro caipira ou nos ritmos caipiras, né? É um trabalho que vai um pouco além, que tem outras influências de rock, influências de música instrumental, de uma maneira geral, né? Não é um trabalho roqueiro, né? Mas tem uma certa influência de rock. Então, um pouco meu trabalho vai nesse sentido, assim. E eu tenho bastante influência dos violeiros que são instrumentistas, como o Ivan Vilela, como o Roberto Corrêa, como o Almir Sater, que também tem trabalhos instrumentais. Eu vou mais para essa linha. O Fernando Deg. E esse pessoal que você está encontrando hoje, durante esses dias do Encontro Nacional, tem alguém que toca muito bem, que você sempre quis se encontrar com essa pessoa? Não. Assim, a única pessoa que eu tinha 2 referências antes de entrar no Dandô, 2 pessoas que na verdade 3, que eu já ouvi assim de nome,
4, na verdade, fui lembrando. O Vitor Batista, que é o dandeiro de Pirinópolis, que eu já tinha visto ele tocar, já conhecia. Foi através dele que eu entrei no Dandô. A Kátia Teixeira eu já conhecia um pouquinho do trabalho dela, conhecia mais de nome. O João Arruda e o Valdir Verona, que são pessoas que eu já conhecia muito pouco do trabalho, mas conhecia de nome, tinha uma vontade de conhecer. Mas o que não desmerece nenhum deles, porque a cada um que eu conhecia eu fiquei super feliz de conhecer, tanto pessoalmente quanto o trabalho, o show, os discos. Então assim, foi uma descoberta a cada mês que eu recebia na minha cidade um deles, que eu conhecia. Era super bacana, assim, ficava super feliz e sempre tem uma troca muito bacana, assim, tanto de cultura local, de cada localidade de cada um, quanto de presença de palco, como de pessoa, de maneira de lidar com o público, ou de estilo de tocar, né? Sempre uma troca, assim, sempre um aprendizado. E eles que estão, a maioria deles estão, a maioria não, todos eles estão há mais tempo na estrada enquanto artista solo, digamos assim, né? A maioria deles tem um CD, ou 2, ou 3, ou mais CDs gravados. Assim. Então, e eu que estou começando nesse desafio, para mim é muito importante ver a maneira com que eles conduzem o trabalho deles e tal. Sempre muito baseado na cultura popular, assim, sempre com influência forte de cultura popular, o que me agrada muito, porque eu também, desde os tempos de percussão, eu tenho essa busca dos ritmos e da cultura popular, então é sempre uma aula, assim. E para esse show de encerramento que vai acontecer no sábado, qual marca que você vai deixar? Eu acredito que eu devo apresentar uma música minha instrumental, que eu acho que fala por si só, assim, né? É a marca das minhas composições, é apresentar para o público uma composição, ou mais de uma, né? Dependendo do tempo e do espaço. E quem sabe dialogar também com os colegas, né? Que é sempre muito bacana. Por fim, eu queria que você nos revelasse quais são os seus sonhos para o Dandô. Nossa, que bacana, hein? Bom, eu queria que o Dandô conseguisse atingir mais pessoas, no sentido de ter mais cidades que acolhem o Dandô, mais público para isso, e para isso a gente precisa de apoio da imprensa, apoio dos empresários, apoio das prefeituras e tal, para que a gente consiga amadurecer o formato, fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esses artistas. Assim. Cada vez que eu recebi, eu não conhecia o trabalho de todos os dandeiros que participaram do ano passado que eu recebi como anfitrião. E assim, a cada mês eu me surpreendia mais, ficava mais encantado, e acho que isso é triste você ver que na plateia tem 20, 30, 40 pessoas, assim, entendeu? E não tem 200, não tem 300, porque é tão lindo, e eu acho que tanta gente ia gostar de estar presente e por algum motivo essa informação não chega até eles e tal. É um trabalho que acho que toda produção de artista independente enfrenta, assim, né? De chegar até o público. Mas a gente devagarzinho vai construindo esses sonhos, assim. Você tem uma solução em vista? Eu acho que o encontro é uma busca de soluções, né? É o amadurecimento dessa rede, a troca de experiências da rede e da rede de colaboradores, né, de dandeiros e tal. Eu acho que isso é o caminho para uma evolução, assim, é um caminho para solucionar problemas e para buscar uma evolução do processo. Pedro, muito obrigada por nossa entrevista. Imagina, obrigado a gente espera te receber em Uberaba em outras oportunidades. Que assim seja. Você já é o nosso convidado. Que bom, fico feliz. A gente encerra o nosso bate-papo com o Pedro, já ansiosa para que ele volte e mostre todo o seu talento. Muito obrigada.